conversar sobre a pergunta de hoje, né? Vamos dar a resposta de hoje para a pergunta que a gente tem. A pergunta é a seguinte: como os textos bíblicos se tornaram bíblicos, né? Como é que os textos escritos pelos escritores bíblicos se tornaram textos bíblicos? Essa é a pergunta de hoje. Então, vamos ver aqui alguns argumentos que a gente tem para a gente direcionar a resposta que a gente quer dar para essa pergunta. Na linguagem religiosa de sua época, Moisés afirmou que os seus textos foram escritos ou diretamente pela mão de Deus, né? Deus escreveu os 10 mandamentos, por exemplo, né? Por Deus através dele. Então, ou foi Deus que escreveu, ou foi Deus que falou para Moisés e Moisés escreveu. Certo? Essa foi a maneira que Moisés menciona essa maneira, isso, né, os seus textos em relação a Deus. Nisto ele afirmava que ele ficava face a face com Deus. Tudo isto era muito comum nos escritores religiosos de seu tempo, em cada relação aos deuses, principalmente no Egito, onde ele cresceu e se tornou quem foi. Essa era a experiência que os sacerdotes diziam, né? Não quer dizer que estava ali Deus presente e o sacerdote presente e eles então conversavam. Não, é uma ideia de intimidade, né? De muita intimidade. A Bíblia afirma que ninguém jamais viu a Deus. Até esta questão, ouvir a voz de Deus de maneira física, pelo ouvido, né? É algo improvável. Embora vários escritores afirmam ter ouvido de maneira audível, inclusive no batismo de Jesus, tá? Mas é muito pouco provável. A Bíblia diz, e outra coisa, se chegar no céu e Deus diz, não, eu falei mesmo, e eles ouviram. Qual o problema? Nenhum problema. Eu estou falando que é improvável, né? Deus não trabalha dessa forma. Mas pode ser. Qual é o problema? Nenhum problema. O Deus que eu creio pode fazer isso e muito mais. Só que eu acredito que não é a maneira de Deus atuar, de Deus atuar e trabalhar. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, inclusive não difere em sua maneira de agir. Sua revelação é a mesma em todos os tempos para todas as pessoas. Seu amor é tão grande hoje quanto foi em qualquer outra época. Se ele falasse de maneira audível, continuaria fazendo isto até hoje, já que quer alcançar, abençoar e salvar o maior número possível de pessoas. Então, né, se ele não faz isso até hoje, porque ele também nunca fez, não é dele fazer. As pessoas é que entendiam diferente. 4. Há teólogos e muitos religiosos no cristianismo e em outras religiões que acreditam que Deus usa a boca de pessoas para falar mensagens a outras. Mas isto também é improvável. Pois o recado que Deus mais gostaria de dar, se fosse esse o caso, não era repetir o óbvio, como vocês estão em pecado. Vocês me desobedecem. Isso é óbvio. Não precisa de Deus falar através da boca de ninguém. Se vocês se arrependerem, eu vou abençoar vocês. Estas coisas que o Espírito já fala o tempo todo a todos, não é? As pessoas têm feito dizendo que é Deus que está falando. Ou acreditando. E acreditam mesmo, não é falsidade não. Realmente acreditam nisso. O recado que ele mais gostaria de dar é orientar com sua onisciência onde alguém deveria ir e chegar a uma pessoa que naquele momento, se ouvisse alguma coisa sobre fé, tranquilamente se submeteria ao convencimento do Espírito Santo, como ocorreu com Filipe e o eunuco.
Então, qual é a maior vontade, qual é o recado que Deus mais quer dar para as pessoas, se fosse essa a maneira dele trabalhar? Não é de que, olha, vocês são pecadores, vocês me desobedecem, vocês não sei o quê, mudem, transformem. Não é esse recado. Esse recado já está plantado no coração do ser humano, todo mundo já sabe. O recado que ele gostaria de dar é assim: fulano, levante agora, por favor, do seu lugar, vá lá na esquina, tem uma pessoa lá com uma camisa azul. Chegue para ela e diga assim: olhe, Deus mandou lhe dizer que te ama. Porque eu sei, no caso do recado, né? Deus falando, porque eu sei que se essa pessoa ouvir esse recado, agora mesmo, ela toma uma decisão de viver uma vida nova com Jesus. Esse é o recado que Deus gostaria de dar. Porque é o mais importante recado do mundo. Entendeu? Então esse negócio de, olha, eu quero te abençoar, meu filho. A gente respeita, não é? Respeita a experiência de cada pessoa, mas isso é improvável. O recado que Deus gostaria de dar irmão Antônio José, por favor, irmão Antônio José, Deus está falando no meu coração agora, que você agora se levantasse e fosse lá nessa rua aqui em frente, aqui a esse local, lá na esquina, tem um homem lá, vestido com uma camisa amarela. O nome dele é Pedro. Chega lá agora, Deus está me dizendo que ele falasse, que você chegasse para ele e dissesse assim: irmã, Pedro, eu não lhe conheço, mas Deus me mandou agora vir aqui falar com você para que você, não é? Para que você abrisse o seu coração agora e recebesse Jesus. Deus, conhecendo muito bem Pedro, como ele conhece todas as pessoas, naquele momento Pedro mudaria de vida. Esse é o recado que Deus quer. Agora, esses recadinhos que estão aí, né, são bem intencionados, né, são pessoas que realmente acreditam nisto, mas não é improvável que Deus vá fazer esse tipo de coisa, porque ele não faz isso, ele não atua dessa forma. Entendeu? Nunca fez isso. Ah, mas no Antigo Testamento fez. As pessoas entenderam isso. No caso de Filipe, por exemplo, foi Deus que mandou, né? Ele foi realmente tomado e por Deus, pelo anjo, e levado àquele lugar? Não. Fisicamente, não. Agora, Filipe acreditou que foi. Porque Filipe falou para uma pessoa que estava, naquele momento, precisando ouvir aquilo. Filipe acreditou, mas não quer dizer que foi Deus que fez. Entende? Porque se Deus fizesse isso com Filipe e salvasse uma pessoa, o Deus que quer salvar o mundo todo faria isso toda hora. Agora mesmo, você que está me ouvindo, ele chegaria para você e diz assim: olha, levante agora, deixa aí o pastor falando sozinho e vá lá em tal lugar, na casa número tal, lá tem uma pessoa, uma senhora chamada Antônia. Chega para ela e diga: olha, Deus quer agora que você mude de vida. E ela vai mudar. Deus faria isso. Porque é o que interessa. É o que interessa para Deus. Muito bem. O quinto argumento. Lucas, no texto que escreveu sobre Jesus, olha que coisa linda, né? Com a precisão não religiosa de um grego, e o grego é o povo da filosofia, povo do questionamento, né? Então, religioso de um grego, indo direto, sem poetizar o relato, disse bem como é que um texto se torna bíblico. No capítulo 1, versos 1 a 4, ele menciona o que aconteceu para escrever aquele evangelho em 60 depois de Cristo, 60 depois de Cristo, o qual foi reconhecido como inspirado por Deus uns 20 anos depois. Não foi no mesmo dia, não foi na mesma época, mas 20 anos depois, lá para os anos 80 depois de Cristo, é que o livro de Lucas foi reconhecido como, começou a ser reconhecido como livro inspirado. Ele diz no verso 1, olha só, ele, Lucas, diz no verso 1
que muitos resolveram escrever sobre a vida de Jesus naquela altura do tempo. Marcos no ano 55 depois de Cristo e outros antes e depois dele. Então ele afirma, Lucas afirma, que da mesma forma ele compreendeu que deveria escrever também o que ele fez. Ele foi lá e começou a escrever sobre Jesus. Provavelmente durante o tempo que Paulo estava sendo preso em Jerusalém e conseguindo sair das garras dos líderes religiosos, né, judeus, e se refugiando na proteção da lei romana. O povo de Deus estava mais fora da vontade de Deus e Paulo precisou ir para a proteção dos que não eram considerados povo de Deus, que eram os romanos. O povo não de Deus, entre aspas, estava mais dentro da vontade de Deus em proteger Paulo do que os chamados povo de Deus, com toda a arrogância que eles tinham e têm. Né? Então vamos ver aqui. 7. Ele conta, Lucas, né? Conta que escreveu não ouvindo a voz de Deus, ou estando com Deus, como dizia Moisés, mas foi investigar, pesquisar, ouvir, estar nos lugares que Cristo esteve e então relatar tudo o que ficou sabendo. Ele foi pesquisar. Não ficou ouvindo Deus falar no ouvido dele. Ele foi lá pesquisar as coisas, né? Ele foi estudar sobre isso. Quando se diz que o Espírito Santo inspira, né, um escritor bíblico, não está dizendo que ele passou a ditar o que deveriam escrever. Não quer dizer que ele tomou posse das mãos, né, e mente dos escritores, mas que fez o que fez com Lucas. E fez com muitos, os quais seus textos foram importantes em cada momento e situação. 9. Mas, para comporem a Bíblia que temos, o Espírito, sem forçar ninguém a nada, foi atuando para que, depois de muitos cânones, depois de muitas listas de livros inspirados, todos no Antigo Testamento e do Novo Testamento estivessem afirmados como bíblicos. Por exemplo, o Apocalipse, Judas, Tiago e outros foram os últimos a serem aceitos quase 300 anos depois de escritos. Entendeu? E o 10º, os livros que não compõem a Bíblia devem ser considerados inspirados desta forma pelo Espírito e foram muito úteis a seus leitores, porém não foram entendidos como parte do texto bíblico para a posteridade, para hoje estarem entre os 39 ou os livros que fazem parte da Bíblia. Tá bom? Mas não quer dizer que aqueles livros não foram inspirados, não. Tá? Por exemplo, se você for ler o livro de Judite, o livro o livro dos Macabeus, é uma poesia maravilhosa, linda, contando a respeito da ação de Deus usando pessoas. Entendeu? Foram livros inspirados, mas inspirados do jeito que Lucas também foi inspirado. Só que, dentre os livros inspirados contando a história de Jesus, somente 4 permaneceram na Bíblia. Mas outros também foram inspirados, né? Então, 4. E os outros também foram benéficos para a vida cristã de muitas pessoas na época que foram escritos. Mas somente 4 fazem parte do texto bíblico. Isso não desmerece os outros, mas diz que esses 4 são aqueles que, no correr do tempo, foram entendidos, né, como sendo abençoadores para
a posteridade, para aqueles que lessem o texto como sendo bíblicos. Tá bom? Bom, então esses são argumentos que a gente tem para a resposta à pergunta de hoje. Como os textos se tornaram bíblicos? Tá certo?